Alô, alunos da terceira série, vamos estar com vocês novamente. Hoje, novamente tratando sobre a Revolução Russa, referente à aula do dia 27/4/2020. Nessa aula, nós vamos tentar conhecer um pouco mais, né, sobre esse processo revolucionário que acabou, né, incentivando, né, a promoção do socialismo no mundo. Diante da atividade proposta, né, vocês deveriam realizar um questionário, né, na primeira aula, contendo 3 questões, né, sobre, né, a questão da Primeira Guerra Mundial. Né? Para isso, vocês deveriam ter lido um texto, né, que seria um texto de apoio para que vocês pudessem responder as demais questões. Né? A primeira pergunta, né, relacionada à Rússia, né, e principalmente na Primeira Guerra Mundial, é a seguinte: explique como a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Essa questão é uma questão muito complexa, né, porque a Rússia ela entrou na guerra sem ter a menor condição. A Rússia era extremamente agrária, não estava preparada para todo esse embate que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas aconteceram, né, vários fatores internos que acabou provocando, né, a ida, né, da Rússia para a Primeira Guerra Mundial. Né? O contexto, né, que a gente tem que avaliar é que, após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, mas essa tinha uma aliança com a Rússia, que por sua vez declara guerra ao Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, a Rússia acaba declarando guerra ao Império Austro-Húngaro. Como desde o século XIX havia uma forte política de aliança entre as principais nações europeias, o que se segue são as seguidas declarações de guerra entre estas, até que o conflito atinja, né, aquela proporção que nós conhecemos, né, no caso, a mundial. Embora a Rússia tenha entrado na guerra, sua situação interna não era das mais favoráveis. Constante crises de fome, superexploração dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como o movimento que contestavam o poder do czar. O que era isso então, né? A sociedade ela era muito fraca nesse momento, né? Eles eram muito explorados e se tinha, né, uma sociedade estamental baseada no feudalismo. Nos campos de batalha, a situação dos combatentes russos não era a melhor, pois os soldados eram obrigados a racionar a munição e sofriam com a superioridade bélica dos inimigos. Ou seja, a Rússia ela não era industrializada, então eles não tinham armas. Então, com isso, então, eles sofriam, né, principalmente a questão do racionamento dessas armas. Né? E elas não tinham, principalmente, condições financeiras para manter seus soldados na guerra. A Rússia, então, ela estava em intensa crise econômica. A entrada da Rússia na guerra serviu para acirrar os ânimos entre os opositores, né, do regime czarista. Né? Fez, então, surgir ainda mais descontentes, né, com o movimento czarista. Em 1917, estoura a chamada Revolução Russa. Em outubro deste mesmo ano, após a subida do bolchevique, o poder, a Rússia finalmente deixa a guerra. Dando continuidade aí a questão 2. O que significou a Revolução Russa de outubro de 1917? A Revolução de fevereiro de 1917 inaugurou a primeira fase da Revolução Russa e durou uma semana. Seu resultado imediato foi a abdicação do czar Nicolau II. O que é isso? Eles conseguiram derrubar o czar, ou seja, derrubar o absolutismo. Ela ocorreu com o resultado da insatisfação popular com a autocracia czarista e com a participação do país na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso acabou, né, elevando os ânimos. Né? O czar não conseguiu manter os soldados na Primeira Guerra Mundial, causou uma insatisfação extensa, né, e isso acabou fazendo com que esse mesmo czar abdicasse do seu trono. Ele levou a transferência do poder do czar para um regime republicano e democrático, surgido da aliança entre liberais e socialistas que pretendiam conduzir as reformas políticas. Questão 3. Como aconteceu a formação da União Soviética e quais foram as principais consequências dessa formação? A União Soviética ela vai ser formada em 1922, após a Guerra Civil Russa. Foi uma nação que existiu
até 1991, quando foi dissolvida. Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma nação socialista que surgiu com o resultado direto da Revolução Russa de 1917. A formação da União Soviética foi resultado da consolidação do poder dos bolcheviques sobre o território, né, do antigo Império Russo. Quem eram esses bolcheviques? Né? Eram aquelas pessoas, os trabalhadores, os operários, que estavam descontentes, né, com, né, o czarismo e descontentes com o capitalismo. Né? Daí, então, eles começaram a formar uma nova, né, configuração política. Então, passando para o segundo momento, né, vocês deveriam assistir um vídeo que vai falar sobre a diferença entre comunismo e socialismo. Né? Fazendo uma geral desse vídeo, ele vai tratar, né, sobre coisas específicas dos dois, explicando a vocês que o socialismo, para chegar ao seu ápice, ele precisa, né, do comunismo e vice-versa. Né? As expressões comunismo e socialismo, elas estão em aspas, né, porque foram criadas principalmente pelas ideologias de Karl Marx, receberam significados nem sempre muito precisos. Uma explicação bem resumida, daria para se dizer que, segundo a teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Este, por sua vez, seria um sistema de organização da sociedade, que viria a substituir o capitalismo, implicando, né, no desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Ou seja, as classes e o Estado desapareceria, né, e ficariam apenas, né, o sistema, né, social de união, onde eles deveriam repartir todos, né, tudo que acontecia, todos os lucros, né, de forma igualitária. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em um sistema de igualdade e cooperação, né, o que eu disse anteriormente. Né, tudo seria dividido de forma igualitária e teria cooperação de todos os setores. Né? Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. Ou seja, não existiria, né, o processo chamado desigualdade. Mas essas duas expressões também podem assumir outros significados. Pode-se entender o socialismo num sentido mais limitado, significando as correntes de pensamento que se opõem ao comunismo por defenderem a democracia. Em contraposição, o comunismo serviria de modelo para a construção de regimes autoritários. Foi o que aconteceu na Rússia, né? Principalmente depois da morte do Lenin, né? O que vai acontecer? O Stalin vai assumir, né? E ele vai ser um ditador, né? Um governo extremamente autoritário. Os especialistas são quase unânimes em afirmar que nunca houve um país comunista de fato. Alguns estudiosos vão mais longe e questionam até mesmo a existência de nações socialistas. Como um exemplo, a China. Fala-se que a China é comunista, mas a China ela detém, né, no seu sistema, né, ideais capitalistas. Então, ela não pode ser considerada uma nação socialista. Esses países ditados como comunistas, né, como Cuba, China, né, são assim chamados por se inspirarem nas ideias marxistas. Contudo, para os críticos de esquerda, esses países sequer poderiam ser chamados de socialistas por terem estados fortes, porque na verdade o que era o socialismo e o comunismo? Acabar com o Estado, acabar com as classes, mas ao contrário, eles tinham estados extremamente fortes, nos quais uma burocracia ligada a um partido único exerce o poder, né, em nome dos trabalhadores. No caso aqui, os bolcheviques e os mencheviques, liderança da União Soviética, um bloco de nações chamadas de comunistas. Esses países tornaram-se ditaduras, promovendo perseguições contra dissidentes, porém a sociedade comunista justa e harmônica, concebida pelo Karl Marx, nunca foi alcançada, que é considerada, então, uma sociedade utópica. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Até uma próxima aula. Abraços.